Bom, continuando essa parte de fluxo de energia, a gente viu sobre autótrofos e heterótrofos e as possibilidades de nomes que a gente pode dar para eles, né? Agora, vamos estudar uma cadeia alimentar para ver o que pode ser perguntado a você sobre isso. O que acontece em uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar é a relação alimentar entre os seres vivos. Na verdade, é o caminho que essa energia faz passando de um ser vivo para o outro. Sai da planta, vai para um consumidor primário, secundário e assim por diante. Então, quando a gente desenha uma cadeia alimentar ou simplesmente escreve os nomes assim como eu fiz, as setas que indicam um ser vivo em direção ao outro, na verdade, representam essa energia, saindo de um ser vivo e indo para o outro. Então, cuidado para não confundir, isso é um erro muito comum de a gente pensar que a seta significa que tal indivíduo vai comer tal outro indivíduo. As setas não significam quem come quem. A seta é o caminho da energia acumulada em um ser vivo, saindo dele e indo para o próximo. Claro, através da alimentação. E aí depois a gente pensa nas formas possíveis. Começando com o exemplo aqui de cadeia alimentar, a gente começa sempre a cadeia alimentar com o produtor, porque os produtores conseguem produzir a matéria orgânica, né? Então, se eles não existem, não tem matéria orgânica, não tem comida para ninguém. Então, eu coloquei aqui um exemplo qualquer, por exemplo, uma planta. A fonte da energia da planta é a luz, então a luz é absorvida pela planta, a planta absorvendo essa luz tem energia para as suas reações químicas de produção de matéria orgânica, então ela produz matéria orgânica e acumula essa energia. Toma cuidado porque a planta produz comida para ela, né? Eu coloquei aqui a zebra comendo uma planta. Mas a planta, claro, não produz comida para a zebra. O indivíduo produz comida, o autótrofo, né, produz comida para ele mesmo. É que um consumidor acaba no meio do caminho roubando essa comida dele. Então a planta nunca vai produzir carboidrato e proteína só porque uma zebra um dia vai se alimentar dela. Então cuidado com esse raciocínio. A planta ela vai então acumular essa energia no seu organismo, mas já vai gastando, porque essa comida é para ela, essa energia é para ela gastar. Então ela vai fazer suas reações químicas, vai quebrar essas moléculas, então ela produziu um carboidrato na fotossíntese, já pode quebrar, já pode transformar em outra coisa. Normalmente a gente vê as reações de respiração celular transformando essas moléculas orgânicas, mas existem várias outras. Então essa energia que foi absorvida inicialmente pela planta, grande parte dela já é gasta pela própria planta, pelo próprio autótrofo, pelo próprio produtor. Então, quando a zebra for se alimentar dessa planta, a zebra não vai conseguir toda a energia que um dia essa planta já teve no seu organismo, porque a planta toda hora está fazendo reações químicas para manter suas células vivas. Quando a gente pensa na energia, então, que passa da planta para a zebra, é só uma energia parcial, é só o que a planta ainda não gastou no seu organismo, nas suas reações químicas. A mesma coisa a zebra. Entrou o alimento nela, entrou essa energia acumulada nas moléculas no corpo da zebra, ela já começa a gastar através de reações químicas. E gastando, quando vier, por exemplo, um carrapato, absorver o sangue, se alimentar do organismo dessa zebra, também a gente tem essa perda de energia. A zebra já gastou grande parte dessa energia, sobrou pouco para o próximo nível alimentar, para o próximo nível trófico. Quando a gente pensa no carrapato, também faz reações químicas, também está gastando essa energia. Então, a energia que o anu, que é um pássaro, quando comer esse carrapato vai conseguir, também já vai ser bem menor. Então, entenda que a energia ela vai diminuindo ao longo da cadeia alimentar. Ela é mais abundante nos produtores, mas ela vai sendo gasta de indivíduo para indivíduo, terminando, acabando. Por isso, uma cadeia alimentar nunca vai ser muito grande. Aqui eu fiz uma cadeia até relativamente comprida. Tem produtor, o primeiro consumidor da cadeia, que é o consumidor primário, temos o secundário, o terciário. A maioria das cadeias alimentares não passa muito do consumidor de quarta ordem, quinta ordem, exatamente porque a energia disponível para esses outros consumidores começa a ficar muito pequena. Aí, em vez do consumidor ser de 10ª ordem, lá longe, ele vem aqui e tenta comer essa zebra, porque ele tem uma quantidade de energia muito maior nesse tipo de alimentação. De repente, o cara pode estar super longe dos produtores, uma quantidade tão pequena de energia ele vai conseguir na comida, que ele basicamente gastou mais energia caçando a comida dele do que de fato comendo. Então, não compensa.
Como não compensa, as cadeias alimentares são sempre mais curtas, não tem muitos consumidores em sequência, porque a energia vai sendo gasta, vai sendo perdida. Não tem como reciclar essa energia, produzi-la de novo, ela só vai sendo gasta nas reações químicas. Então a gente diz que a energia ela tem um fluxo unidirecional. Não tem nenhum ser vivo que pegue toda essa energia que está sendo perdida, recicle de alguma maneira e devolva, por exemplo, para o Sol, uma fonte de luz para mandar de novo essa energia reciclada. Isso não existe. Então, a planta absorve a energia da sua fonte de luz, normalmente a gente pensa no Sol, né, em ambientes naturais, e essa energia vai sendo gasta e repassada para cada um dos níveis tróficos que a gente tem na sequência, terminando, acabando. Então, não tem como reciclar essa energia, apenas ela é perdida. Maior no nível dos produtores e sempre menor quando a gente pensa no último consumidor de uma cadeia alimentar. O topo de uma cadeia alimentar, que é o último consumidor, sempre tem a menor quantidade de energia disponível para um próximo nível trófico, se ele existisse. Tudo bem? Então, cuidado com isso.